1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, e o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que a vós todos. Todavia eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez que haja intérprete.
Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Esse versículo mostra claramente que a ideia de que se é o espírito que me guia, e eu estou sentado aqui, de repente ele começa a me usar e falar, que eu não tenho controle sobre a coisa. E muitos, usando isso, dão essa desculpa. Ah, mas foi o espírito que começou. Eu não posso, é incontrolável. E não existe isso. O Espírito de Deus nos dirige na sua palavra, mas não é alguma coisa que vem dos céus e nos toma como que nos possuindo, de modo que eu perco o controle sobre o que eu estou fazendo e ele que controla tudo. Aqui diz claramente o que fazem então, sabe? Se antes ele estava falando a respeito de falar que quando eu estou orando em outra língua, em língua estranha, meu espírito está bem comunicando com Deus. Será que só isso não é suficiente? Acontece que quando nós estamos aqui reunidos, não é individualmente cada um buscando ter comunhão com Deus. É grupo. É todos juntos. Muitas vezes a gente pergunta: por que tem tanto silêncio às vezes? Fica ninguém fala nada. Até perguntei, que eu cheguei meio atrasado, eu perguntei para o irmão, já deram o hino? Ele falou, já. Orou? Não. Estão esperando o quê? Porque oração não precisa de dom. Língua, nós falamos a mesma. Qual é a barreira? A barreira é apenas nós. Que levantar e dar graças é uma coisa, mas dom é uma coisa diferente. Orar é uma coisa que eu posso levantar, e quando estou orando aqui, eu estou sendo a boca da Assembleia. Isso é muito importante nós entendermos. Quando o irmão levanta para orar, ele não vai orar aquilo que ele acha do momento que deve ser falado, mas pelo Espírito ele pode levantar e orar. E é com entendimento, não é um negócio incontrolado. Vou levantar aqui, começar a falar das maravilhas de Deus, começar de Gênesis e ficar 1 hora orando até chegar em Apocalipse. E é isso que o Espírito está dirigindo? Não pode ser. Mas, quando eu me levanto para dar graças, eu estou sendo a boca da Assembleia, que juntas estão fazendo isso. Por que vocês dizem amém no final? O amém está dizendo, todos nós concordamos com o que foi dito. Isso significa amém. Assim seja. Então, o levantar para orar, eu posso estar aqui, enquanto nós estamos quietos, eu orando a Deus. As irmãs fazem isso. Se as irmãs estão perguntando, o que eu faço na Assembleia se eu não posso falar? Vocês podem orar. Às vezes a Assembleia está sendo dirigida pelas irmãs em oração e o Espírito dirige. Isso é a função das irmãs. E elas têm essa característica como mulher, né, de ser mais fiel do que o homem. E está buscando isso. Agora, de modo nenhum, a ideia de que o Espírito Santo vai nos tomar, nos arrebatar, e nós vamos começar aqui a levantar e falar de um monte de coisa que, na realidade, nem o amém pode ser dito no final. Essa é uma das razões, porque quando nós levantamos para orar, que seja em bom e alto tom para todos escutarem. Porque como vão dizer amém se não escutarem? Para eles vai soar alguém que está sentado lá no fundo, eu falando, murmurando aqui em oração,
Ele vai dizer amém como? Se ele só escutou o murmúrio. Então, fala, abre a boca e fala. Fala para todos como se estivesse querendo falar para o último lá no fundo, para ele escutar. Quando você está na rua, você quer alguém lá na esquina falar com ele, fala assim, ô João, é assim que você fala? Não, você grita na tonalidade que você sabe que vai alcançar aquela distância, o máximo que der. Assim como nós oramos, é assim que tem que ser feito. Eu estou dizendo isso como prática, porque esse capítulo 14 é a prática do que nós temos no capítulo 12. Como o irmão falou, lá é o mecanismo, 14 é o mecanismo funcionando. E o Espírito Santo, o óleo que está fazendo tudo lubrificar e funcionar direito. Porém, temos que falar de coisas práticas muitas vezes. E aqui a oração é uma delas. Se eu vou orar com entendimento, isso quer dizer que aquilo que eu estou orando, eu tenho entendimento do que eu estou falando também. Não é uma coisa que, nem sei o que eu orei, porque é o Espírito que orou por mim. Não é assim. E, se é uma coisa que é inteligível para todos, o amém vai ser dito, porque a Assembleia reunida está orando. Do mesmo modo, quando se profetiza, no caso aqui, a palavra profetizar não quer dizer que eu vou falar sobre o futuro, coisas que nunca foram ouvidas. Ele é um profeta, ele fala, amanhã vai acontecer tal coisa. Isso que a gente tem ideia de profeta. A palavra profetizar aqui é sentido de ministrar a palavra, porque nós não temos mais os profetas do Novo Testamento, junto com os apóstolos, como o irmão estava falando, já cessaram, não tem mais. O que nós temos hoje são os pastores, mestres e os evangelistas. O evangelista prega o evangelho, e isso é um âmbito fora da Assembleia, se bem que muitas vezes nós pregamos o evangelho aqui também, como o irmão no início pregou. O mestre é aquele que ensina a palavra, ele se esmera em estudar a palavra e transmitir essa palavra para os irmãos, de desvendar, de abrir a palavra para o entendimento de todos. E o pastor, uma palavra que é usada como, na nossa ideia, pastor sempre gera aquela ideia de alguém que levanta e fala e que faz isso. O pastor não é isso. O pastor é aquele que vai visitar o doente, aquele que fica interessado pelas ovelhas, pelo bem-estar das ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor da palavra que fala aqui. Aquele que cuida materialmente e espiritualmente da saúde de cada irmão na Assembleia. Essas coisas ainda hoje nós temos. Mas quando nos reunimos para orar ou ministrar a palavra, tem que ser com inteligência, tem que ser com entendimento. Ou seja, não é uma coisa descontrolada ou incontrolável, que eu não possa ter domínio sobre. Por isso que ele vem, então, na prática, ele fala, se fale diz aqui, falem 2 ou 3 e os outros julguem. E se um estiver sentado, tiver alguma coisa para falar, o outro se cala. Que você vê que eu tenho domínio sobre o que eu falo. Não é um negócio descontrolado. E muitas vezes isso acontece. Irmão que começa a falar no começo da reunião e vai embora e 1 hora depois ele ainda está falando e já todo mundo, já perdeu a atenção de todo mundo porque ele está falando para ele mesmo. Ele gosta de ouvir talvez a própria voz. E não é assim. Todos nós temos que falar e se calar para dar chance para outro falar também. Essa é a prática, é como funciona a coisa no dia a dia. O funcionamento prático da Assembleia exercitando seus dons. You mentioned the gifts in this passage. Nós mencionamos os dons nessa passagem. But in regard to prayer, there is no gift. Mas com respeito à oração, não há nenhum dom. That is the exercise of our priesthood. A oração é o exercício do nosso sacerdócio. That is open to all the brethren. Isso está aberto para todos os irmãos. The sisters are priests as well as the brothers. E as irmãs são sacerdotes como todos os outros irmãos. And a brother who prays in the assembly, e o irmão que ora na Assembleia, he is the spokesman of the assembly. Ele é o que fala pela Assembleia. But it's not a question of gift. Não é nenhuma questão de dom. Any brother has that privilege. Cada irmão tem esse privilégio. Also in worship. Também em adoração. On Lord's Day morning. No domingo de manhã.
That's often called a worship meeting. que é chamada frequentemente de reunião de adoração. But I don't think that's correct. Não creio que isso seja a palavra correta. It is a meeting to remember the Lord in his death. É uma reunião para recordar da morte do Senhor, da sua morte por nós. But it will bring forth worship from our hearts, no doubt. Mas sem dúvida que essa reunião traz em nossos corações adoração. And any brother is qualified to participate in the prayer and the prayers and praise of the Lord's Day morning meeting. E cada irmão está capacitado a trazer orações, adorações e louvores nessa reunião de partimento do pão no domingo de manhã. No versículo 26, que fareis, pois, irmãos? É a segunda vez que fala que farei, pois. No versículo 15 ele falou isso com respeito à oração. E agora ele fala com respeito à reunião em si. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo do jeito que vocês quiserem fazer? Não. Faça-se tudo para edificação. Então, o propósito de nos ajuntar e cada um trazer a sua parte é para edificação. Frequentemente nós usamos como figura aquilo que o Senhor fez quando tinha aquela multidão faminta e ele falou, o que nós temos aqui? E aí falou, tenho aqui alguns peixinhos e uns pães aqui. 5 peixinhos e 7 pães, ou qualquer coisa assim de número, eu não lembro. Mas era pães, um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. O Senhor falou assim, traz. Mas tanta gente assim como? E o Senhor então deu graças e começou a distribuir o pão e o peixe e comeu todo mundo, recolheram em cestos o que sobrou e ainda tinha para mais gente. Ou seja, de um pouquinho o Senhor fez multiplicar. Muitas vezes a gente chega na reunião e fala, mas o que eu vou falar? Eu tenho tão pouca coisa, eu não tenho a eloquência de fulano de tal, eu não falo que nem tal pessoa. Sim, mas aquele menino tinha apenas alguns peixinhos e um pão ali, e o Senhor falou, traz aqui. É trazer, traz e ele multiplica. Então, um tem uma coisa, outro tem outra, nós estamos juntos, reunidos ao nome do Senhor, coletivamente. Um irmão fala, o Darby, falando sobre um artigo sobre adoração, ele fala uma coisa interessante que eu nunca tinha prestado atenção. Adoração no sentido pleno da palavra só existe coletivamente. Adoração a Deus no sentido pleno da palavra só existe coletivamente. Nós podemos em casa adorar a Deus individualmente, mas a adoração que se vai dar a Deus é coletiva. Na eternidade não vai ser indivíduos louvando a Deus, é todos a uma louvando a Deus. Veja o Apocalipse 5. Multidão, milhares, milhões de que a uma voz falavam. O que é isso? É adoração coletiva, que é o que nós vamos ver na eternidade. Todos nós com um propósito único, porque hoje, por que nós não somos tão coletivos quando adoramos? Porque nós temos um impedimento, que é a carne. Nós temos um impedimento, é esse corpo frágil. Mas na eternidade, nós estaremos despojados desse velho homem e nós estaremos perfeitos na diante de Deus. Já não vai ter a preocupação de, enquanto eu estou orando aqui, passa na minha cabeça, mas será que meu filho está fazendo coisa certa? Será que meus negócios deram certo? Será que depositaram aquele dinheiro? Você está preocupado com o trabalho, com o filho, com as suas próprias necessidades? E isso, às vezes, nos segura na adoração. Mas na eternidade não vai ter nada disso. Ninguém vai estar preocupado com quanto tem no banco, ou deixa de ter no banco, mas estaremos diante do objeto que hoje nós também estamos, mas sem a restrição desse corpo. Estaremos num corpo que estará plenamente capacitado a receber todas essas coisas na sua totalidade. Eu creio, se hoje nós, nesse corpo, fôssemos adorar como vai ser na eternidade, nós ficaríamos extremamente arrasados.
porque nosso corpo não aguentaria tamanha glória. Por isso que muitas vezes somos defectivos ou falhamos nessas coisas. Mas isso não é motivo para falar, somos fraquinhos, por isso que nós vamos ficar assim. Não. Quando nós nos reunimos, o Senhor nos reúne para exatamente isso, para exercitarmos junto, cada um trazer uma coisa aqui, outra ali, e juntando, redunda em louvor a Deus. E é louvor coletivo, adoração coletiva. Porém, aqui o que ele está falando é de cada um trazer uma coisa: salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Mas o objetivo é a edificação de todos. Não a edificação de si mesmo próprio. Eu não estou trazendo aqui para ser edificado, mas para edificar todos juntos, inclusive eu junto, né? Porque Israel no deserto tinha uma característica interessante de Israel no deserto. Diante deles ia a nuvem, né? E durante a noite era uma coluna de fogo. Conforme a nuvem andava, eles andavam, ela parava, eles paravam. Quando alguém em Israel errava, todo Israel tinha que esperar até essa pessoa se restaurar para eles continuarem. Eles não podiam falar, bom, errou, azar seu, nós vamos continuar, nós vamos seguir aquela nuvem. Não, a nuvem não movimentava, ela parava. Muitas vezes toda a assembleia tem que sofrer por causa de um que tem que ser disciplinado. Toda a assembleia tem que ter o exercício de que não é disciplina no sentido de essa pessoa fez errado, então vai ficar de castigo ali. É o que ele fez, cada um de nós tem perfeita capacidade de fazer até pior. E nós estamos nos limpando desse fermento para não levedar toda a massa. Ou seja, quem que é a massa que está sujeita a ser levedada? Nós mesmos. Não é eu tirar isso aqui do meio porque vai levedar meu filho que é amigo dele. Não, é nós. E quando nós estamos reunidos aqui e temos alguma coisa, um pecado oculto que não confessado, nós estamos contaminando todos. A contaminação é uma coisa presente. Por isso, a Assembleia sofre. E quando, então, finalmente o pecado, por causa da consciência que começa a acusar, é confessado, toda a Assembleia tem que se julgar. Julgar a ele e se julgar a si mesmo. A Assembleia tem que exercitar a disciplina, porque esse membro do corpo de Cristo está doente e todos estão junto com ele. Nós não estamos separados ou sozinhos andando no mundo. Ninguém tem uma vida cristã individual, mas é coletiva, porque somos membros uns dos outros. Isso é importante entendermos sempre, somos membros uns dos outros. Nós temos responsabilidade agora como cristãos de entender que aquilo que eu faço em oculto afeta toda a Assembleia. Por quê? Por causa da santidade de Deus no nosso meio. Nós não disciplinamos porque nós somos melhores do que aquele que caiu, mas porque o Senhor é santo e nós somos capazes de fazer a mesma coisa. Então nós temos que colocar fora o fermento para que sejamos nova massa. E enquanto esse disciplinado se mantém em disciplina e não é restaurado, toda a Assembleia tem que estar exercitando. Existem os pastores que podem de tempos em tempos ir visitar e ver como é que está e tentar trazer, mas nós temos que estar sempre conscientes de que individualmente cada um de nós pode afetar o estado de toda uma Assembleia. Pode afetar. Existem as consequências do que nós fazemos, sempre tem. E entendam que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E não é colhemos no futuro como juízo, colhemos aqui em vida enquanto estamos aqui. Porque uma vez salvos, nós não temos juízo diante de nós mais. A graça de Deus nos guarda de tudo isso. Mas se pecamos, nós temos as consequências do que nós fazemos que temos que colher aqui. Então a disciplina não é um lugar para humilhar a pessoa, vai sentar lá no fundo e ficar, e ninguém conversa com ele, porque, sabe, dama de durão, não é isso. Essa pessoa está lá, mas nós junto com ela estamos vendo, olha, o pecado tem que ser tirado fora. Ele que manifestou, e nós temos que estar mais cuidadosos
da nossa vida, como nós temos permitido coisas em nossas vidas. É um exercício de toda a Assembleia, sim. E é interessante quando o Senhor permite essas coisas em nosso meio, alguém em disciplina, como toda a Assembleia começa a ficar mais esperta, por assim dizer, mais atenta ao mal. Não que nós estamos ocupados com o mal, ao contrário. Os de fora Deus julgará. Colocai fora, pois, o iníquo. Mas, colocando fora o iníquo, nós começamos a falar, podia ter sido eu lá. Como eu tenho andado. Como eu tenho andado. E, nesse sentido, a coletividade, aquilo que nós reunidos trazemos para edificação, existe o lado negativo também. Nós podemos trazer aqui o mal e contaminar a todos. Aquilo que aquele rapaz fez, né, o menino que tinha os peixes e o pão, ele tinha feito aquilo para ele. Né? Ele tinha pensado eu vou precisar me alimentar, e então ele fez aquilo em oculto, vamos dizer, em relação ao grupo. Ele estava pensando nele, ele trouxe aquele pão, aquele peixe, e o Senhor usou aquilo que ele tinha, a preocupação dele para sustento próprio, e usou para a bênção de todos, aquela companhia, né, que estavam juntos ali. E isso também fala de que nós devemos também individualmente, né, procurar alimento para nós, para que eventualmente esse alimento que nós estamos tomando para nós, ele possa ser também usado pelo Senhor na Assembleia, que foi o que aconteceu com aquele menino. E isso é bem a consciência, né, isso que o Lineu está falando, de que nós precisamos aprender, irmãos, que nós somos um corpo. Que aquele peixinho, né, que aquele menino estava pescando, ia ter uma influência naquele grupo que estava ali junto com o Senhor. Então, tem um livrinho que eu acho muito, muito bom, que fala o que eu sou, né, um auxílio ou um empecilho. A partir do momento que nós somos um corpo, o membro do corpo ele está funcionando de uma maneira sincronizada com todo o corpo, ou ele está desincronizado com o corpo e, consequentemente, ele está atrapalhando o funcionamento desse maquinário, né, que a gente tem aprendido. O maquinário está desbalanceado e todo mundo já dirigiu um carro com um pneu desbalanceado, sabe como é que é isso aí numa estrada. Aquilo que a gente faz, às vezes, no oculto, né, da nossa vida, no nosso quarto, nossa comunhão com o Senhor, pode ser de bênção para a Assembleia e pode ser de alguma contaminação para a Assembleia. Isso é muito importante, a gente ter essa consciência, irmãos, de que nós somos trazidos e colocados no corpo de Cristo. E nós somos membros uns dos outros. Não tem mais como eu me desconectar dessa posição que Deus mesmo me colocou. Não é? Então nós somos responsáveis uns pelos outros. Né? E tudo aquilo que eu fizer, né, ele pode ser de bênção ou pode ser de peso para a Assembleia. E quando há peso na Assembleia, né, como o Lineu está falando, eu devo também sentir que aquilo podia ser comigo. Né? Eu não sou melhor, né, daquele irmão ou aquela irmã que houve algum problema com ele, eu poderia estar na mesma posição. E eu devo me entristecer porque todo o corpo se entristece. Não é só aquele que está em disciplina está triste. Todos aqueles em volta, com essa consciência de que somos corpo de Cristo, também estão entristecidos. Então, o Senhor nos dirija, né, a termos essa consciência de que somos um corpo e que devemos, como o Lineu também falou, de plantar e colher. Né? Aquilo que nós plantamos, né, muitas vezes, numa leitura, né, em casa, em comunhão com o Senhor, o Senhor pode usar isso na Assembleia também, para a bênção, né, de outros.
Along that line that we're speaking of, we should be exercised. What am I bringing to the assembly? Nessa mesma linha de pensamento, nós deveríamos estar exercitados em pensando o que eu estou trazendo para a Assembleia. We often think of what we're going to receive. Nós frequentemente pensamos naquilo que vamos receber na And Assembleia. that is all right. We should receive something. E isso está certo, nós devemos receber alguma coisa mesmo. But we should be exercised, what do I bring? Mas deveríamos também estar exercitados naquilo que eu trago. What is my attitude in the assembly? Qual é a minha atitude na Assembleia? I can remember in my younger days, Eu posso me lembrar, quando eu era mais jovem, some older brethren alguns irmãos mais idosos were not greatly gifted publicly. que publicamente não tinham muito grande dom. Occasionally they would pray, Ocasionalmente eles levantavam e davam graças. might take the gospel, Ou podiam até pregar o evangelho. but were not particularly, especially gifted. Mas eles não eram particularmente... não tinham um dom especial. But I can remember their presence in the assembly, Mas eu posso me lembrar da presença deles na Assembleia. their warm handshake, Aquele aperto de mão quente. their simple words of encouragement. Algumas palavras simples de encorajamento. It meant much to me as a younger brother. E significou muito para mim como um jovem. So you sisters who are present here, Assim, vocês, irmãs que estão aqui presentes, you can be a help in the assembly. vocês podem ser uma ajuda na Assembleia também. As we said before, you are priests as well as the brothers. Assim como dissemos anteriormente, vocês são sacerdotes, como os irmãos são também. And you're servants of the Lord. E são servos do Senhor. And your presence in the assembly is important. E a presença de vocês na Assembleia é muito importante. In fact, your state affects the assembly, as we have said. E como nós dissemos, o seu estado também afeta toda a Assembleia. And there'll be a reward for your presence there. E vai haver uma recompensa por sua presença lá. But also on the other side, Mas também, por outro lado, sometimes we leave the ministry all to 2 or 3. muitas vezes deixamos o ministério nas mãos de 2 ou 3. We only hear 2 or 3 voices in the prayer meeting. Ouvimos apenas umas 2 ou 3 vozes na oração, reunião de oração. But you younger brethren Mas vocês, jovens irmãos, should be exercised deviam estar exercitados to give something, a dar alguma coisa, to exercise your gift. de exercitar o seu dom. Don't be worried about what your gift is. Não se preocupe tanto com qual é o seu dom. What is in your hand? O que você tem na mão? Use it Use. for the Lord's glory. Para a glória do Senhor. And He will manifest your gift in due time. E Ele, no seu tempo, manifestará qual é o seu dom. So, what do I bring to the assembly? E assim, o que eu trago para a Assembleia? Mr. Darby said Christianity is characterized by what it brings, not by what it finds. O irmão Darby falou que a cristandade é caracterizada pelo que você traz, não pelo que você acha. So we all should be exercised Assim, todos nós devíamos estar exercitados. and come to the assembly expecting to be led by the Spirit of God. E vir à Assembleia esperando ser usado pelo Espírito de Deus. As we said in an assembly meeting, Como dissemos na Assembleia, na reunião de Assembleia, we have here in our chapter, que nós temos aqui no nosso capítulo, that there was liberty. havia liberdade. But that doesn't mean liberty for the flesh. E isso não quer dizer liberdade para a carne. They were using their gift here in a wrong way. Eles estavam aqui usando seus dons num modo errado. There was confusion in the assembly. Havia confusão na Assembleia. That's why it says here, the spirits, verse 32. Aqui diz no versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. I don't have some uncontrollable spirit, Eu não tenho um espírito incontrolável, but we are to know the time when we should speak nós deveríamos saber o momento que deveríamos falar and what the Lord has for us to offer. e o que o Senhor nos tem para nós para oferecer.